Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja entre nós. O tema da tarde de hoje é a chegada dos filhos na vida familiar. Quando um casal inicia um namoro, deve aproveitar esse período para se conhecer, ver a maturidade emocional e evolução espiritual um do outro. Pois existe homens que a mulher precisa pensar 2 vezes antes de casar e até de ter um filho com ele, pois são homens imaturos de grandes fragilidades emocionais e dependência afetivas e que não conseguem nem cuidar de uma casa e quanto mais fritar um ovo. A comida pode estar até pronta, mas necessita que a esposa coloque na mesa e até num prato para que ele possa se alimentar. São os verdadeiros bebês das mamães. Esses homens, quando casam, fazem comparação da mãe com a esposa. Afinal, eles querem uma esposa ou uma mãe? Nós vemos muito isso, não é, na família? Me desculpem os homens presentes, mas sabemos que há muitos homens com essa dependência afetiva, porque isso já foi trazido para ele desde pequeno, na educação com a sua mãe. E eles fazem essa transferência para a esposa. Olha, a esposa, mesmo às vezes estando com a refeição pronta, mas ele espera que a esposa vá esquentar aquela comida, coloque na mesa, que ele venha comer. Na vida atual de hoje, né, que a mulher trabalha fora também de casa, nós não podemos pensar desse jeito. Os homens de hoje, né, dessa geração atual, já é mais diferente. Eles já não têm tanto essa dependência que foi criada antigamente pelas mães, pelas avós, que faziam isso. Sabemos também que há mulheres também muito inseguras, possessivas, ciumentas e que atrapalham a vida a dois, a vida conjugal. A mulher e o homem, eles trazem, não é, da família a sua educação, a sua formação educativa, não é, de cada família, a maneira que foi educado, a maneira que foi orientado. E são individualidades, como espíritos e como pessoas, porque cada um vai levar ali para aquele casamento as suas manias, o jeito que foi educado em casa, como a mãe orientou. Se aquele lá, não é, foi um lar de organização, eles vão levar isso para o casamento. Mas se aquele lá já foi um lar mais desleixado, eles também vão levar para o casamento. E muitas vezes há o choque e os atritos, porque a esposa não aceita aquele homem desleixado, né? E o marido também não aceita aquela mulher desleixada. Outra questão que deve se observar no casamento é em relação à personalidade daquele homem e daquela mulher, por conta da sua maneira de ser com ciúmes, com aquela posse na pessoa que quer mandar, que quer conduzir, que quer que faça do seu jeito. Homens violentos, agressivos também, que às vezes, muitas das vezes em casa, vêm os pais bater na mãe e levam isso consigo para o lar. E querem também usar da violência com as esposas, resolver tudo na pancada. E muitas esposas dizem assim: ah, eu não vou deixar esse marido porque diz que eu tenho que viver com ele para não voltar de novo como esposa dele, não é? Mas não é assim. Ninguém vai viver num casamento para ser espancada, de maneira alguma. Deus não quer isso, de maneira alguma. Então, não é, tem que ver tudo isso. Se aquele casamento, não é, está repercutindo daquela maneira dentro do lar, levando à agressividade, e os filhos vão tomar isso como exemplo, vai traumatizar. Os filhos vão crescer, muitos vão crescer traumatizados, porque vem a mãe ser espancada. E isso é certo? Não é. Por isso que quando se cria os filhos, e ali naquela família tem o menino e a menina, já começa a ensinar desde cedo aquele
mulher não se bate. Para aqueles irmãos que quer resolver tudo batendo na irmã. Então, já deve ir orientando os pais, né? Já deve ir orientando aquela criança que não é desse jeito, que não é para brigar desse jeito. A gente sabe que é normal os irmãos brigar, mas não o menino querer espancar, né? Porque vai levar isso achando que é certo e vai levar também para suas filhas e para o esposo. Alerta dos pais, mas não escutam. Então, vejam só, muitas das vezes a mãe e o pai diz assim, minha filha, observe direitinho esse rapaz que você escolheu para casar, né? Para namorar, para noivar. Observe. Eu vejo que o caráter dele não é um caráter adequado, mas muitas não escutam. Como a mãe também pode dizer para o rapaz, meu filho, observe, essa moça não me parece ser uma pessoa adequada, o caráter dela não é bom, mas os filhos não querem saber, estão apaixonados e insistem naquele relacionamento. E há até aqueles que dizem assim, que nada, minha mãe, casou, melhora, depois muda, depois melhora. Personalidade não é tão fácil de mudar assim, né? E se não está melhorando num namoro, que está ali naquele momento, né, de paixão, de encanto, então, quando casar, isso vai piorar, não é verdade? Há esperança que depois isso vai melhorar, mas personalidade não muda e nem se esconde. Aquela personalidade vai permanecer. Ninguém muda assim, a não ser que queira realmente mudar, a não ser que queira realmente se transformar. Mas muitos não querem, né? O egoísmo vai imperar, não vai ter essa parceria no casal, esse amor, essa consideração, esse respeito. E há também em alguns homens, não é? Aquele apego às coisas materiais, que essas finanças dentro do lar, elas não são compartilhadas, não é? A esposa não sabe nada da vida daquele homem, não sabe nem quanto ele recebe, não sabe nem quanto ele ganha, porque tudo ali é escondido, não é? Há homens assim, dessa maneira, e dentro do lar, não é, deve ter essa confiança para que, principalmente se os dois trabalham, é para que os dois juntos, né, construam aquele lar, não é? Que os dois juntos paguem as contas e organizem a economia dentro do lar. E não que haja desconfiança de esconder o quanto ganha, quanto tem, não é? Então, isso é falta de confiança no lar. A mulher, muitas das vezes, não sabe nada dessa economia. As mães devem educar os filhos, preparando eles para a vida. Interessante é aqueles filhos, né, que dizem assim para a mãe. Quantos não dizem assim? Ah, eu vou morar fora, não vou demorar muito aqui não, viu? E muitas das vezes esses filhos não sabem cuidar nem deles mesmos. Quanto mais organizar um lar, né? E chega para a mãe, para o pai e diz: Ah, deixa só eu arranjar um emprego para ver se eu não vou deixar essa casa. E muitas das vezes, né, sai, deixam a casa, vão morar sozinhos, mas o que é que eles fazem? E as mães permitem, trazem as roupas para as mães lavar, faz as refeições na casa da mãe e ainda leva as compras da casa da mãe para a casa dele. É ou não é verdade? Não é? O senhor está sorrindo, né? Já passou por isso. Então, veja, é assim que realmente acontece. Vão morar tudo cheio, né, de autonomia, mas não fazem isso, né? Quando a roupa está suja, mãe, vou deixar aqui, tu lava. Mãe, vim fazer a refeição. Olha, dá para levar alguma coisinha que está faltando umas coisas lá em casa? E assim vai, não é verdade? As mães sabem disso. Olha, eu vejo todas aí balançando a cabeça, né? No início do casamento, o casal passa pela fase da adaptação, porque cada um começa a conhecer o hábito um do outro. Por isso que o casal precisa estar preparado para a vida conjugal, para essa convivência e troca de experiência, porque realmente é uma troca de experiência, como eu falei no início. Cada um traz consigo, não é, a sua formação educacional e a sua cultura. Então, ali vai ter uma troca de experiência.
eu estou namorando, mas ele na casa dele e eu na minha casa, né? Porque viver debaixo do mesmo teto a dois, nem todos querem. Porque sabe que vai ser uma troca de experiências realmente. Cada pessoa é uma individualidade, cada um tem a sua personalidade e traz consigo para essa união, esse casamento, a sua cultura. Por conta dos hábitos adquiridos no lar, porque os pais são um espelho para os filhos. Observem que mesmo a pessoa na fase adulta diz assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. E observe que as crianças às vezes falam até com a mesma entonação que o pai e a mãe falam. E repetem frase que o pai e a mãe dizem. Então veja que os pais são um espelho para os filhos. E eles realmente levam isso para o casamento. E a mulher, não é, depois que casa, ela deve, eu vou dizer até assim, manter a classe. Né? Por quê? Porque a mulher que depois que casa, o que é que acontece? Né? Fica desleixada, né? Não cuida mais de si. Né? A mulher que diz até assim, eu já conquistei, não é? Mas não é assim. A mulher deve se valorizar e se cuidar. Não só pelo companheiro, não, pela sua autoestima, por si mesma, não é? Eu conheci uma senhora, eu nunca esqueço dela, e ela dizia assim para mim, olha, Dilene, eu já acordo de batom na boca. Eu digo, meu Deus, eu não deixo mesmo, olha, é na elegância. E o esposo dela comentava muito desse jeito dela, de ser assim. Então, a mulher, ela deve se valorizar e deve se cuidar, não só por aquele homem que ela, não é, no início do namoro conquistou bela, não é, bonita. Ela deve prevalecer isso por conta de si mesma, pela sua autoestima. Porque no início tudo são flores, lua de mel, mas o tempo, a rotina vai mostrando a realidade de cada casal. E é verdade, né? Um casal deve manter sempre o diálogo, ter maturidade emocional, dividir tarefas, ter capacidade de resolver problemas, saber ouvir, apoiar, ter respeito, ter atenção e carinho, e companheirismo e fidelidade. Então, quando se vai casar, deve observar quem vocês estão se relacionando. Por quê? Porque, como eu disse, personalidade não se esconde. E aquela pessoa, ali na convivência, não é, vai cada vez mais mostrar quem ela é. Então, é muito importante ver a evolução espiritual dessa pessoa. Se ela tem, pelo menos sabemos que aqui não é um planeta ainda de perfeição. Estamos no planeta de provas e expiações. Então, a gente não vai encontrar aquela pessoa modelo perfeita. Não, aqui não tem. Mas, pelo menos, aquela pessoa que está tentando se melhorar e que tenha um bom caráter. Então, é muito importante. E esse diálogo dentro do lar também é muito importante, porque guardar mágoa, tristeza, né, do marido, a esposa, isso não é bom, porque traumatiza. E isso vocês vão levando consigo e aquele casamento vai se desgastando. Por quê? Porque não há essa conversa, esse diálogo. Se estão tristes, chamem para conversar, vamos dialogar, ver o que pode melhorar, dizer o que não gostou, o que lhe deixa triste, tanto do lado do homem como da mulher. É importante. É muito melhor fazer isso do que estar falando para um familiar, para uma mãe, não é? A mãe vai logo dizer, eu não te disse, mas tu não quisesse, olha aí o que tu arrumaste, não é assim? Então, procure ver, conversar com essa pessoa para ver no que pode melhorar dentro do lar. Casamento, ele pode terminar, não é obrigado a viver para sempre, mas é importante ter harmonia dentro desse lar, ter o diálogo. Isso que é importante para a melhoria, porque isso vai repercutir nos bons fluidos, na boa harmonia dentro do lar. Cuidado com brincadeiras desrespeitosas, pois torna-se um costume e depois vem agressões físicas. O que eu quero dizer com isso? Vejam só. Às vezes,
aquele casal no início, né, do namoro, ou até no início do casamento, tem aquelas brincadeiras de dizer, brincadeiras desrespeitosas, de botar o outro para trás. Isso magoa, isso não é bom. Outra coisa, dá um tapinha. Aí, daqui a pouco um tapinha maior, não é? Esse tipo de brincadeira desrespeitosa vai tornar-se numa agressividade. Daqui a pouco, de um tapinha, vai virar uma briga, um espancamento. Então, a mulher não deve permitir isso. Ela deve se impor, ela não deve permitir esse tipo de desrespeito dentro do lar. Porque a criança vê e vai achar aquilo natural. E vai querer bater também. Então não se deve brincar desse jeito dentro do lar com desrespeito. O casal que não tem o mínimo de evolução espiritual terá dificuldade de amar na doença e na dificuldade financeira, porque o egoísmo prejudicará essa união. Se não tem evolução espiritual, se não tem compreensão, se não sabe ouvir, se não sabe procurar resolver, no primeiro momento da dificuldade já vai desistir. Porque aquele casamento não teve uma base, não teve uma estrutura para se fortalecer na dor, na doença, na tristeza, nas dificuldades financeiras. Qualquer coisa, vou me embora para casa da minha mãe, vou ficar aqui nada. Olha aí. Não teve essa estrutura, não teve essa base. Não tem evolução espiritual, não tem maturidade emocional. Na convivência tem que ter compreensão. Um terá que ceder, saber ouvir, calar em alguns momentos e não briga dois quando um não quer. Então, o diálogo novamente. Então, tem que ter esse diálogo. Um tem que ceder. Na hora que aquele está mais estressado, o outro se cala para ouvir. Deixa desabafar, deixa passar aquela tempestade emocional para depois conversar. Porque se um grita de cá e o outro grita de lá, só vai ter confusão. Aí o que grita mais vai dizer que é o que tem razão. O que grita mais é o que está mais perturbado. Né? Então tem que ter cuidado com isso também. O egoísmo, o ciúme, impede o progresso do casal. As pessoas ciumentas, que tem ciúme até da sombra, quem pode viver desse jeito? Não pode. Ou você confia em quem você escolheu para companheiro ou para companheiro, ou não confia. Aquela mulher que vive 24 horas administrando a vida do marido, o celular, onde está, porque ainda não chegou. Então não tem confiança em quem está convivendo. Isso é um tormento dentro de um lar. Nem o marido fica bem, nem a mulher fica bem, porque é um tormento viver, não é, nesse apego e nessa desconfiança. Não pode se viver assim. Isso não é uma boa, não é saudável, não é saúde mental desse jeito, é perturbação. E outra coisa, se esse marido já traiu, então, se você decidiu dar uma oportunidade para esse marido ou para essa esposa, bom, você não deu a oportunidade, então tem que seguir. Mas dar a oportunidade e ficar sempre na desconfiança, então era melhor que não tivesse dado a oportunidade, não tivesse dado perdão, né? Uma nova chance. Porque vai viver em tormento. Então é melhor resolver o que vai decidir. Eu amo, quero continuar, eu perdoei, ele disse que mudou, né, que não vai fazer mais isso, bom. Então vamos ver. Agora ficar, piorar e ficar vendo a sombra do marido e continuar com ciúme, esse casamento só vai ladeira abaixo. O processo de evolução de um casal está em andar um ao lado do outro. É a harmonia, é a confiança, é o companheirismo, é a fidelidade, é a evolução espiritual em conjunto. A
As condições evolutivas também estarão no respeito de um para com o outro. Esse casal irá formar outras pessoas, que são os filhos. Portanto, é importante a união e o amor para a construção de um lar equilibrado e com entendimento. Sabemos que essa tarefa não é fácil, pois cada um tem a sua individualidade e cada personalidade é diferente uma da outra. E juntar, unir dentro de um lar, não é, personalidades diferentes, isso vai causar instabilidade e conflitos, porque cada um tem a sua personalidade e ali dentro do lar tem que ser trabalhado isso através do respeito e do diálogo, porque senão não vai dar certo, não é? E ainda mais que esse casal tem que ter toda essa preparação no início, porque ele vai receber os filhos e vai fazer a formação desses filhos que vão chegar. Eles vão preparar pessoas que são os filhos que Deus dá para eles. Né? A chegada dos filhos é um momento de alegria, pois o casal agora é pai, é mãe, vai se tornar uma família, não é? Aí na família vai ter tio, avô, avó. Então, esse momento é de muita alegria. Quando uma mulher diz que está grávida, né, o marido fica feliz, vai ser pai, ela vai ser mãe, né, os pais serão avós, os irmãos serão tios. Então, é de uma grande alegria. No processo de evolução do casal, o compromisso da maternidade e paternidade está em conduzir o espírito com as reencarnações para o caminho do bem. Então, sabemos que os pais vão receber os filhos, serão novas encarnações, sabemos que estão interligados, né? Aqueles filhos que virão, né? Já conhecem vocês, já conviveram com vocês em outras vidas. E eles estão retornando agora para evoluir, para aprender e para resgatar débitos do passado. Por isso que quando uma mãe traz um filho no seu ventre, aquele filho pode ser um grande amor, mas ele também pode ser um algoz. E ali haverá as dificuldades, as rejeições. E a mãe tem que estar preparada para enfrentar isso. Porque Deus, ele dá essa oportunidade daquele filho vir mais uma vez ali para que haja a reconciliação dentro daquele lar. Precisam estar preparados para os filhos rebeldes que poderão vir, pois cada espírito terá sua individualidade emocional, não será diferente do outro, mesmo sendo filho do mesmo pai e recebendo a mesma educação. Dentro de um lar, vem o filho, né? Primeiro o filho, depois vem o segundo, às vezes o terceiro, e a mãe, o pai diz, mas esse é totalmente diferente do outro, porque não são iguais. Né? Aí vai ter aquele mais tranquilo, vai ter aquele mais rebelde, mas é ali que ele precisou nascer. Foi ali que foi programado o renascimento dele, com aquele pai e com aquela mãe. Atualmente, com apenas um filho, os pais já querem se separar, pois não conseguem administrar a rotina com a chegada do filho. Antigamente, as mães tinham 10 filhos e tudo era bem administrado, pois cada um sabia o seu papel como mãe e como pai. E os filhos não tinham essa fragilidade emocional. Muitos saíam com dificuldade para estudar fora da cidade, porque muitos moravam no interior, e ainda traziam ajuda para casa. Então, vejam só, hoje, às vezes, um casal só tem um filho e é um tormento dentro do lar. Por quê? Porque não sabem dividir as tarefas, um sente mais sobrecarregado que o outro. Tem pais que dizem até assim, não gostei de ser pai, não. E é assim, tão fácil. Eu não gostei de ser pai, não quero mais, não. E estão brincando de pai e de mãe? Não pode, não é? Mas, por incrível que pareça, por mais absurdo que isso seja, a gente escuta isso nas consultas espirituais. Então, vejam mesmo. Quem já viu isso? Então, as mães antigamente, às vezes, tinham 10 filhos. E não havia esse conflito, porque o pai e a mãe sabiam cada um do seu papel. E muitas das vezes esses filhos moravam no interior, trabalhavam na roça,
estudar não, você vai ficar aqui trabalhando na roça comigo. Não, pai, eu quero estudar. E ele se esforçava, ia para a cidade, estudava, se formava, construía a sua vida profissional e muitas vezes voltava para casa e ainda ajudava os pais. Às vezes dava uma casa, a ajuda financeira dentro do lar, né? Às vezes a mãe era uma lavadeira. Hoje, um filho só é uma confusão dentro de casa. A casa parece que passou um vendaval. Ninguém sabe onde está nada. É brinquedo que começa na porta da entrada, a cozinha, a saída, os quartos. Não tem organização. E o desespero impera, porque diz que não aguenta apenas um filho. Hoje os filhos, né? Hoje os filhos têm os seus filhos e deixam na casa dos pais e querem até ser sustentados com a aposentadoria dos pais. Não é verdade isso? Os filhos têm os filhos, diz que não pode criar, joga na casa do pai, às vezes aquela mãe que já é viúva, que recebe a aposentadoria, eles jogam os filhos lá e vai chegando mais. Vai chegando mais. Cada um que vai tendo o seu e vai jogando na casa da mãe. E a mãe que tem que ter a responsabilidade de criar aqueles filhos. Deus dá os filhos para aqueles pais. Por mais ajuda que uma avó e uma avó dê, mas a responsabilidade daquele espírito é para aquele pai e para aquela mãe. Não é para aquela avó e para aquele avô. Né? Muitos pais dizem que não querem ter filhos, porque sabem os espíritos rebeldes que virão. Veja, há pessoas que já dizem assim: eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai. Porque no seu subconsciente, eles sabem os filhos que virão para eles. Filhos rebeldes, que foi comprometido no seu emocional, nos seus traumas, por conta dele. E que hoje ele vai recebê-los como os filhos. Mas, não é? Muitas das vezes usam métodos contraceptivos para não engravidar, mas a mulher fica grávida, pois é determinado pela justiça divina, é compromisso reencarnatório. Então a gente não escuta muitas mulheres dizer assim: ah, eu coloquei um DIU, estava com um DIU e engravidei. Como é isso? É verdade? Porque essa determinação vem do alto, pela justiça divina. Muitos pais se separam, podem acabar o casamento, mas filho é para sempre. Então a gente também vê que isso é muito triste. Um casamento se acaba e aquele pai nem quer ver mais aquele filho. E às vezes fica zangado quando é para dar uma ajuda financeira. Veja, o compromisso não é dele, ele não é o pai, né? Mas a gente vê isso. Infelizmente a gente vê isso. Pela falta dessa união, colaboração, vem a separação, pois o filho é do casal, não é só da mãe. Às vezes, casal que a criança vem com limitações mentais e aquele pai diz: "Ah, não aguento não". Olha, eu já vi um caso de um casal que teve um filho com limitações mentais e ele não quis, separou, não quis ficar com a mãe assumia só porque mãe não abandona, não é? E sabe o que aconteceu? Ele arranjou outra companheira e teve um filho. E o filho veio com limitação mental mais uma vez. Então vejam só, que situação, né? Ele não podia fugir a isso. Às vezes, em encarnações, aqueles filhos que vêm, os pais, comprometem-se com eles no caminho do crime, da desonestidade. E esses filhos, quando vêm, muitos vêm assim, até com esquizofrenia, mas o débito é seu. E você vai e foge para outro casamento e vem outro filho limitado. Por quê? Porque aquele filho que vem com esquizofrenia é seu, é débito seu. Aí você tem que resgatar. A família é a primeira escola onde se aprende a amar, perdoar, a ter educação, formação moral, ética e formação do caráter. Portanto, deve se educar pelo exemplo, sempre. Não é aquilo que diz.
Não faça isso e o pai faz. Ensina para o filho que não é para fazer, mas faz. Criança observa tudo. Então, o pai deve educar pelo exemplo, porque isso vai ficar mais na memória do filho. Os filhos não são propriedade dos pais. É necessário orientar e educar os filhos com boa formação emocional para o mundo. Então, há aquelas mães que sufocam seus filhos. Querem que os filhos sejam uma continuação da personalidade dela. O filho é individualidade, é um espírito. E filho não é propriedade. Espírito é livre. Então, educa-se, orienta, porque é o papel de um pai e de uma mãe, mas não deve tê-los como sua propriedade. No livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, tem uma pergunta 109. Veja o que ela diz. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E responde: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher e do homem perante as leis divinas. Então vejam que é nesse período, até os 7 anos, que os pais devem fazer a formação, né? Cuidar da formação educacional e do caráter dessa criança. É responsabilidade deles. A preparação para a reencarnação. Sabemos que unir, não é, muitos espíritos ali em perturbação, não é, se une para curar, não é? Mas a cura às vezes dói, mas ela é necessária dentro da educação do lar. Vamos ver também o que nos diz o livro dos Espíritos na pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por laços fluídicos, que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos, servidores de Deus. Esse capítulo é a união da alma com o corpo. Portanto, existem dois princípios fundamentais no estágio gestacional: o orgânico, na fecundação do óvulo e do espermatozoide da mulher e do homem, e o espiritual, que já existia antes da fecundação. Por isso que diz que o espírito procede do corpo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não. Ele já existia antes da formação do corpo. No período noturno, quando os pais saem do corpo, eles terão esse encontro com aquele espírito que será o seu filho ou filha, e que está designado para assumir a reencarnação, e o corpo que está sendo preparado para ele. Então vejam que tudo é organizado e preparado num projeto reencarnatório. Durante a gestação, antes mesmo de acontecer a gestação, esse filho é apresentado durante o sono para aquela mãe, para aquele pai, mostrando que virá aquela criança, né, aquele espírito, para os seus cuidados. Foi tudo determinado pela justiça divina, e eles concordaram com isso, de receber aquele espírito, e essa visitação acontece mensalmente durante a gestação. Então, veja que esse corpo, enquanto esse espírito, né, enquanto o seu corpo está sendo formado, durante o sono, os pais vão ter essa conversa com ele. Principalmente se são espíritos rebeldes, que muitas das vezes eles não querem reencarnar e até provocam o aborto, porque tem mágoa daquela mãe, daquele pai, e não querem vir
para aquele lar, para aquela casa, de ter aquelas duas pessoas como seu pai e como sua mãe. Vejamos também o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vosso cuidado, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Então veja como o compromisso de ser pai e ser mãe é muito maior do que a gente imagina. No livro Consolador, também, na pergunta 40, tem uma pergunta que diz: a fecundidade e a esterilidade são provas, ou seja, aquela que vem para ter filhos e aquela que vem para não ter. E responde: no quadro de interpretações da Terra, esse conceito pode indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Então, veja, às vezes, aquela mulher que tenta engravidar e que não consegue, a causa está em vidas passadas, em algo que ela fez. Pode ter sido vários abortos, pode ter sido uma vida promíscua e foi danificado o seu aparelho reprodutor. Então, várias, né, coisas podem ter acontecido. Por isso que diz que a fecundidade ou esterilidade é prova nesta existência. Essa mudança da chegada de um recém-nascido na rotina do lar pode gerar conflitos de relacionamento do casal, quando não há compreensão, companheirismo e participação. É importante, antes da chegada do bebê, essa conversa sobre a organização do lar, das tarefas e dos cuidados com o bebê, pois a criança não é um boneco, né? Que quando se está cansado e com sono se joga para lá. Não é um boneco, né? É um ser vivo que precisa de cuidados. Então, por isso que isso tem que ser conversado antes da chegada de um bebê. Os pais precisam ter a consciência de que criança chora, de que criança tem fome, de que criança tem a fralda suja e precisa trocar. É uma mudança de rotina a chegada de um bebê. É preciso o apoio da mãe, né? É preciso o pai apoiar a mãe, pois para ela, que é mãe, principalmente de primeira vez, tudo é novidade. Ela se queixa que está cansada, está com sono, se queixa da mama que está cheia de leite e às vezes não consegue alimentar porque ainda não sabe fazê-lo, não é? E a falta da atenção, da participação e o carinho do pai, isso também mexe muito com o emocional da mulher. A realidade agora é outra. É preciso dividir as tarefas, principalmente se essa mãe trabalha fora de casa. A chegada dos filhos na vida da família é uma transformação que precisará da adaptação, da união e da comunicação entre o casal. Os pais, desde cedo, devem educar as crianças a ter responsabilidade, como arrumar os brinquedos, arrumar o seu quarto, ajudar nas tarefas domésticas ou em um conserto em algo que quebrou, porque muitas das vezes, não é, se criam os filhos como cristais, que não podem fazer nada. E não se pode, principalmente na atualidade, criar uma criança assim. Se a mãe está fazendo alguma tarefa doméstica, a criança já é maiorzinha, convida para participar. Olha, venha ver o que a mamãe está fazendo, venha me ajudar. Se o pai, aqueles pais que gostam de consertar as coisas e tem sua caixa de ferramenta, convide seu filho para participar, não é? Porque vai orientar. Quantas pessoas não adquiriram a profissão através daqueles pais que eram marceneiros, pedreiros ou outra coisa, não é? Então, é importante convidar o filho, a filha, para participar, porque ali eles vão aprender a ser organizados, eles vão aprender a ajudar os pais. Não vai precisar nem a mãe e o pai obrigar, porque aquilo é uma coisa do dia a dia, da rotina daquela família, né? Mas muitas das mães dizem, não, não pode porque vai se machucar, vai se queimar, vai. Não pode, gente. A gente não vai
essa ajuda, né, vai pedir essa ajuda para as crianças menores. Mas aquelas crianças que já sabem, né, se defender, a gente vai se orientar, porque vai estar preparando um homem e a mulher para o futuro. Até para esses rebeldes que depois diz que vai morar só, eles saberem se organizar, né? Os pais devem dialogar desde cedo com seus filhos, pois assim o diálogo entre pai e filhos se torna um hábito. E pode iniciar isso com pequenas perguntas. Como foi na escola? O que você aprendeu hoje? Como foi o dia com a professora, com os colegas? Mas os pais, eles não criam esse hábito dentro de casa, dentro do lar. Às vezes, um pai e uma mãe vai buscar uma criança na escola e essa criança vem mexendo no celular até chegar em casa e não há conversa, não há diálogo. Aí depois diz assim, porque meu filho vive trancado dentro de um quarto, não fala com ninguém. Eu não sei o que, esse menino faz trancado lá no quarto. Você ensinou seu filho a ter o diálogo desde cedo, a conversar com ele para que isso torne-se um hábito, de perguntar como foi o seu dia, de perguntar como foi na escola, o que ele fez de novo, o que ele aprendeu de novo, como foi com a professora, se aconteceu algo diferente. Ter cuidado com os filhos, principalmente nessa sociedade atual, com tanta perturbação e tanta facilidade de acesso às redes sociais, né? As crianças hoje têm essa facilidade de estar ali mexendo no celular e podem, não é, se influenciar, não é, por pessoas de mau caráter e eles quererem imitar. Os filhos têm que ter esse exemplo bom dentro de casa. Os filhos devem copiar o que é bom e não o que é ruim. Mas para os filhos que não têm essa base, essa estrutura de caráter, ele vai se deixar influenciar facilmente. Olhe quantos jovens entram na faculdade, né, e ficam totalmente perturbados. Enche-se de tatuagem, de piercing, né, roupa preta. Em casa ninguém presta mais. Desconhece todo mundo, pai, mãe, ninguém mais serve. Só aquelas pessoas perturbadas que fazem parte do seu convívio. Então, isso faltou diálogo dentro desse caso, faltou estrutura. Procurar saber com quem eles têm amizade. Vocês conhecem as pessoas que seus filhos têm amizade? Vocês sabem qual é a formação moral dessas pessoas? Os pais devem educar e orientar os filhos através do Evangelho, esclarecendo os filhos através dos ensinamentos de Jesus. E ensinando os filhos a se conhecerem como espírito e matéria, saber por que estão aqui, por que vieram mais uma vez. E isso é orientação espiritual, que vai ser adquirida na evangelização. A chegada dos filhos faz com que a família se una, que os pais sejam responsáveis pelos filhos. Valorizemos a família, que o amor, a união, o respeito e a gratidão e o perdão não falte dentro do lar. Então, procuremos ter isso dentro do lar: o amor, o perdão, a gratidão, o diálogo, o respeito, o amor, não é? Então, o lar, não é, é ali que vai desenvolver o caráter e a personalidade dos filhos. Vejam como isso reflete. Quando vocês chegam numa casa e vocês veem a arrumação daquela casa, vocês não dizem assim, mas a casa de fulano é a cara dela. Vocês observaram como as coisas são arrumadas? Parece muito com ela, porque ali reflete a personalidade de cada um. Então, veja como lá é importante para os filhos. E que os pais saibam educar e saibam disciplinar esses filhos. E sabemos que não é fácil. Amanhã, não é? É o Dia das Mães. Então, Dia das Mães, nós sabemos que é todos os dias. Então, aproveitemos esse dia para agradecer o amor e a dedicação que ela tem por todos nós. Aproveitemos esse dia, mesmo sabendo que Dia das Mães é todos os dias. O amor materno é um reflexo da luz divina, porque as mães que recebem os filhos, não é? Ela tem a assistência de Deus. É o amor que não conhece limites, é o amor de mãe, que não se cansa e não se esgota.
É o amor que se doa sem esperar nada em troca. Chico Xavier, ele dizia que as mães são anjos na terra, pois elas ajudam na reconstrução de almas necessitadas de luz. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe. Fazer a prece. Né? Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, que possamos refletir diante desse diálogo da tarde de hoje, né, dessa palestra, que nós possamos refletir. Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Então, para que sejamos bons pais, precisamos também nos esclarecer. Precisamos nos aproximar de Deus, que é o nosso Pai Criador, que é a nossa força maior, que não nos abandona nunca. Sabemos aqui que em cada lugar do mundo existem aquelas mães que choram, que sofrem pelos seus filhos que se encontram em turbilhão de perturbação. Mas Deus não desampara. Então elevemos o pensamento em súplica e oremos para Deus. Maria Santíssima, Mãe misericordiosa, ajuda-nos, Maria, a educar os nossos filhos. Esses filhos, Maria, que se encontram perdidos para as drogas, perdidos para os crimes, e muitos, Maria, tiraram a sua existência através dos suicídios e se encontram hoje em perturbação e escuridão. Ajuda-nos, Maria. Como mãe de cada filho, nós não abandonamos. Mesmo quando partimos para a pátria espiritual, velaremos por eles. Tu, Maria, que viste o teu filho Jesus ser crucificado na cruz, nos ajuda através do teu amor carinho a tirar os nossos filhos da perturbação. Que sejamos, Maria, fortalecidos pelo teu amor. Que sejamos espíritos fortes e exemplo para os nossos filhos. E que, Maria, ao retornarmos para a pátria espiritual, possamos dizer a Deus que cumprimos a nossa missão, porque sabemos que ser pai e que ser mãe é uma missão, porque vamos conduzir almas perdidas para a luz e para o bem. E em teu nome, Maria, damos a palestra de hoje por encerrada. Que a tua paz permaneça entre nós. Que Deus nos abençoe.